Olá galera, tudo bom? Analisando um pouco dessa sistemática do novo CPC, a polêmica, o novo Código de Processo Civil, eu achei um princípio muito interessante, batido, pelos colegas e batido já a doutrina, a jurisprudência, desde o Código de 1973 e a gente já viu na graduação, mas ganhou muita força e muita importância no novo Código de Processo Civil, tendo em vista que dois dispositivos dão força a esse princípio, que é o princípio da fundamentação e da motivação. O princípio da motivação ele veio tão importante que ele veio tanto no artigo 11º como no artigo 489, daquela que trata das decisões ou da fundamentação das decisões, no caso sentença, acórdão ou decisão interlocutória. É tão importante porque a ausência da fundamentação ela causa nulidade. Vejamos o que o artigo 11 diz: todos os julgamentos dos órgãos e poderes judiciários serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade. Aí você vai dizer, Herbert, isso aí quem é que não sabe? Tá, tranquilo, isso aí já era passivo já de nulidade desde a... Tudo bem. Agora, o que eu quero chegar é a importância que esse princípio teve, porque foi repetido e foi uma novidade muito importante do novo CPC, foi no artigo 489. O artigo 489, que fala que são elementos essenciais da sentença, no parágrafo 1º, fala que não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo que... Veja que o parágrafo 1º, essa inovação do novo CPC, veio trazendo edição desse parágrafo e falando, amigo, se a decisão judicial não vier fundamentada nesses termos aqui do parágrafo 1º, já era, ela é nula, entendeu? E o magistrado, ao fundamentar, ele terá que observar todos os incisos do parágrafo 1º, em que, resumidamente, o inciso 1º fala que se a decisão judicial, interlocutória, sentença, acordo, no inciso 1º, se limitar a indicar ou a produzir paráfrase de ato normativo, ou seja, só indicar posição de lei, indicar o artigo, indicar a jurisprudência, sem discorrer sobre aquilo ali, ela é considerada ausente de fundamentação. Inclusive a doutrina já vem trazendo, as novas doutrinas do Código de Processo Civil, ela já vem trazendo correntes dizendo que se há ausência de fundamentação, ela não pode ser considerada nem nula. Ela deve ser considerada como que é inexistente, que a fundamentação do magistrado é inexistente. Então, o inciso 1º fala que se a decisão se limitar à indicação ou paráfrase de ato normativo sem explicar qual a relação com a causa ou questão decidida, é considerada decisão sem fundamentar. Ou seja, se o magistrado, na hora de decidir, só apontar lá o artigo e não disser o porquê que aquele artigo, o porquê que aquela súmula, o porquê que aquela jurisprudência está ligada àquele caso concreto que ele está julgando, há ausência de fundamentação de acordo com o parágrafo 1º, inciso 1. Inciso 2. Se empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo do caso concreto, a mesma coisa, a ausência de fundamentação. A ausência de fundamentação, exemplo, ele não pode trazer lá o conceito de dignidade da pessoa humana sem relacionar ao caso concreto. Sim, conceito por quê? Porque é um conceito jurídico indeterminado. Mas qual a relação ali naquele caso concreto? Por exemplo, do direito de família, por exemplo, do direito das obrigações. Qual a obrigação? Qual a relação jurídica? Não teve? Não tem a correlação? Também é considerado uma decisão sem fundamentação. Inciso 3. Isso aqui é interessante. Indicar os motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. Esse é o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, Tá lá diante
indicou os motivos que serviria para outra decisão, ou seja, copiou, colou, né? Ele é considerado também, a decisão é considerada de ausência de fundamentação. Agora, talvez eu considere, né, um dos principais incisos aqui seja o 4, o 5 e o 6, porque o 4 fala: não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, julgador, agora Vossa Excelência terá que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes. Ah, mas aí pode haver discussão, né, do magistrado dizer, mas aquilo ali, a parte trouxe uma fundamentação que não é necessário, o advogado trouxe lá uma fundamentação que não é necessário. Sim, ele terá que colocar na decisão o porquê que ele desconsiderou. Ele tem que enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Por que ele chegou àquela conclusão daquela parte dispositiva da sentença ou daquela decisão interlocutória ou do acórdão? Todos. A lei, o Código de Processo Civil esgotou muito bem nesse ponto. Terá que enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Ou seja, se não serviu para a conclusão da Vossa Excelência, do magistrado, ele terá que colocar na parte da fundamentação, dizer o porquê não serviu. Desconsidero e tal, tendo em vista que, né, não tem relação ao caso sobre exame. Também o inciso 5, que se refere também ao que já vem dito até agora do inciso 1, fala: se limitar a invocar precedentes ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, da mesma forma como ele não poderá trazer e apontar artigo, súmula, sem apontar com caso concreto, a mesma coisa. O magistrado agora não vai poder se limitar a invocar precedentes ou súmula sem dizer qual a relação daquele precedente, qual a relação daquela súmula, qual a relação daquele enunciado com o caso concreto que ele está julgando, com o caso ali que trouxe a baila ali no litígio. Tem que trazer. O novo CPC agora diz que mais uma vez, se não trouxer, a decisão ela é considerada, não tem fundamentação, é ausente de fundamentação. Pode até ser redundante, né? Mas é tão importante porque, imagine, decisões que não trouxeram isso aqui, nós como advogados podemos recorrer e tentar fazer jus aos princípios processuais constitucionais, né? Trazido agora no novo Código de Processo Civil, que fala que se só limitar a invocar a indicar, mas tem que indicar qual o fundamento determinante que demonstrou que aquele caso concreto, por que trouxe aquele enunciado? Qual a relação daquele enunciado com o caso concreto? Por que o caso concreto deve fazer? Lembra? A gente tem que lembrar da famosa, da época de hermenêutica, né? A subvenção do caso concreto à norma, né? Fazer o encaixe. Qual a relação do caso concreto com a norma? E a mesma coisa aqui, o novo CPC só vem trazer, não. Fundamente, traga qual é a subvenção, traga qual é a relação daquela súmula, daquele enunciado com o caso concreto. Inciso 6 fala que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Ou seja, inciso 6 fala que considera a ausência de fundamentação, que aquela decisão não é fundamentada, quando a parte invocar uma súmula de jurisprudência ou precedente e o juiz deixa de seguir, sem demonstrar a existência que a gente chama hoje do novo Código de Processo Civil de distinguish, né? Ou
ou a superação no entendimento, que houve a superação no entendimento. O juiz tem que demonstrar a existência de distinção, que se não me engano chama-se distinguish, e overruling, que é a chamada superação daquele entendimento. Então, se a parte invocar jurisprudência precedente ou súmula e o juiz não demonstrar através da distinção ou da superação que não vai seguir, é considerado também ausência de fundamentação. Note, colegas, né, professores, estudantes, a importância que do novo CPC trouxe ao princípio da fundamentação e da motivação. Isso aí podemos fazer, quem advoga, um controle jurisdicional, processual, para que as decisões e aqui que nossas petições sejam mais justas, né? Que não fique só naquela questão do Ctrl+C, Ctrl+V, quando a gente invocar realmente uma súmula, quando a gente invocar a jurisprudência ou um precedente, a gente veja o juiz colocando lá na parte da fundamentação e na parte dispositiva, né? O porquê que ele seguiu aquela jurisprudência, outra vez, não da inicial, mas da contestação, porquê que fica até melhor para que a gente explique até para os clientes, para as partes, é porque o juiz entendeu aqui de uma forma diversa, e também para a gente saber o porquê, qual é o entendimento, né, qual é a ideologia, tal. Eu achei muito interessante e resolvi fazer essa pequena digressão. Colegas, espero que tenham gostado. Até a próxima, galera.